seja bem-vindo ao podcast Saúde em Primeiro Lugar, esse espaço onde a proposta é falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde profissional, saúde financeira e para todos aqueles que buscam a vida com mais qualidade. Então, hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Débora Gianotto. Demorou para a gente conseguir uma agenda, para a gente bater aí as agendas, mas deu certo. E eu vou apresentar um pouquinho a Débora, mas antes de eu apresentar a Débora, já se inscreve no canal, já curte, já compartilha com pessoas que vocês conhecem, que se interessam pelo assunto. E clica, obviamente, no sininho para vocês saberem sempre que um novo episódio entrar no ar. Então, vamos lá. Vou apresentar a Débora de uma forma formal e depois você se apresenta como você preferir, tá bom? A Débora é formada em Ciências Contábeis, com especialização em Gestão de Comportamento Humano, com 32 anos de experiência atuando na gestão de pessoas, especialista em People Analytics, ela vai traduzir isso para a gente. E hoje ela presta consultorias para empresas. E também é pós-graduanda em ECG, que a gente depois vai desmistificar um pouquinho tudo isso, né? O que é tudo isso, porque para quem é da área de saúde, que é a maioria da minha audiência, a galera não está muito familiarizada com essas coisas. E, gente, hoje eu quero bater um papo aqui com a Débora para a gente falar de gestão de pessoas, né? Afinal de contas, tudo são pessoas. Exatamente. O mercado são pessoas, o sistema, a gente fala, porque o mercado, porque o sistema, mas no fundo, é tudo formado por pessoas, né? Exatamente. Mas, Débora, antes de a gente entrar no assunto mesmo, eu te apresentei aqui de uma forma, né, mais formal. Se apresenta como você gostaria de se apresentar, falando quem é a Débora para além do que a Débora faz. Bom, primeiramente agradecer seu convite, que olha, gente, foi difícil conciliar essa agenda. Uma hora ela podia, uma hora não podia, mas saiu e a gente tem muita coisa legal aqui para trazer para o público, para o seu público, desmistificar essa sopa de letrinhas aí, ESG, People Analytics, né? Mas assim, quem é Débora Gianotto? Débora Gianotto é uma criança que veio lá numa cidadezinha de 60 mil habitantes, totalmente fora da casinha. Eu nunca quis ficar em cidade pequena, eu sempre quis crescer, sempre quis ganhar o mundo. Trabalhei 30 anos dentro de empresas e há 3 agora estou no mundo do empreendedorismo. Então, assim, é fácil? Não é. É desafiador? Muito. Prazeroso? Demais. Porque se não fosse o empreendedorismo, não poderia estar aqui numa quarta-feira gravando um podcast com a minha amiga Manu. Então, assim, isso daqui é um pouquinho da Débora, totalmente inconstante, querendo sempre buscar mais, amo network, amo pessoas, mas também amo números, por isso que eu trabalho com People Analytics. Então, vamos lá. Então, vamos começar destrinchando um pouquinho, né, o que é esse People Analytics. As pessoas não sabem o que são, o que é isso, né? Então, fala pra gente o que é isso, traduz aí pro leigo. Sim. People Analytics, gente, nada mais é que um nome gourmetizado para indicadores de RH. Porque indicadores de RH eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Quer ver, ó? Absenteísmo, turnover, custo de contratação. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. E isso daí é o nome que se utiliza hoje, que é People Analytics. Então, assim, indicadores, KPIs, é tudo que as empresas precisam ter, administrar, compilar para que você consiga, para que as empresas consigam melhorar os processos e para quem não tem, implementar para que é aonde você acha soluções e aonde estão os problemas para você nortear algumas soluções para as empresas. E, ó, tem muito dinheiro em cima da mesa da sua empresa se você não tem isso muito bem organizado. No caso, embaixo, né? Porque ele não está nem vendo. Não está nem vendo, exato. Muito embaixo, às vezes está no subsolo. Ô, Débora, falando de gestão de pessoas, né? Você com esse tanto tempo de experiência, o que você vê mais como dores dos RHs ao que se fala de gestão de pessoas, mas relacionada à saúde? Vou puxar bem esse assunto aí para a sardinha do meu assunto, né? Certo. Porque a gente sabe que é uma dor muito grande nas empresas, cada vez maior. Sim.
Então, o que que você enxerga hoje? Como é que você começou a enxergar essa dor do RH e quais são as maiores dores do RH? Olha, eh, as empresas elas têm alguns fatores de afastamento para o INSS, gente, que depois eu vou explicar o porquê que isso impacta muito na empresa e não impacta só no afastamento, impacta no dinheiro. É assim, olha, eu trouxe alguns números para falar com vocês. Ó, 3 fatores de afastamento do INSS: acidente de trabalho, segundo, doenças mentais. Tá? E aí dentro das doenças mentais estão o burnout e depois licença maternidade. E o quanto que o quanto que as empresas não enxergam isso. E quando enxergam, tem um problema, não sabe como resolver. Então, um dos grandes problemas que eu vejo, um dos grandes gaps é, às vezes, a pessoa, o empresário ou RH, eu tenho uma pessoa doente, que está com depressão, com algum afastamento, ela não sabe a origem disso. Pode ter uma origem aí do DNA, né? Pode, mas às vezes eu tenho um gestor, alguém que potencializa essa situação. Por quê? Às vezes ela não tem uma empresa organizada, uma empresa com processos, que não cuida da liderança. Então, às vezes, a empresa está lá ainda naquela época de 1980, que é no grito, é no xingo, é na pressão. Se você não fizer, eu mando embora. Se você não... Sabe? Então, isso, as empresas têm que olhar, voltar um passo para trás e olhar a gestão. E eu falo para você, às vezes não é gestor que está ali na linha de produção ou na administração. Às vezes tem alguns comportamentos dos donos das empresas. Às vezes é o filho assumiu a empresa, né, o herdeiro ou o sucessor, só que o pai ou o avô ainda está lá. E o avô está naquela gestão um pouco mais atrasada, onde, né, era no grito, no xingo. Então, isso daí eu vejo que as empresas não estão sabendo administrar, não consegue. Sabe que tem um problema, mas não consegue ou mudar ou não consegue encontrar o fio da meada. Onde começa um problema? Porque hoje a gente enxerga as causas, né, Manu? As causas Sim. são o quê? Burnout, depressão, ansiedade, N problemas. Mas isso são consequências. Sim. Qual é a causa? E assim, eu falo para você, 80% não sabe a causa. E assim, eu penso muito que as empresas, elas não podem dividir o colaborador entre o profissional e a pessoa. Não, Eu acho não que cada existe. vez mais, pelo pouco que eu venho estudando, né, sobre saúde corporativa, as empresas elas precisam cada vez mais olhar para o colaborador na sua integralidade. Como é a relação desse colaborador com a família, seja marido, mulher, enfim, filho, mãe, né? O que ele faz no lazer? Óbvio, eu sei que tem uma linha muito tênue aí do ter o controle de tudo que ele faz, mas para olhar a saúde de uma forma integral. Porque, por exemplo, eu estava lendo uma matéria falando que o colaborador que é endividado, por exemplo, ele vai ter um resultado pior. Como é que ele Muito. vai trabalhar feliz se ele está endividado? A Né? produtividade despenca, porque ele está todo momento pensando, eu Sim. preciso pagar a conta, aí cortou minha água, cortou minha energia, não tenho comida para dar para o meu filho. Então, assim, por que a empresa não oferecer um curso de educação financeira, né? Porque quando eu falo de saúde financeira é uma das coisas que eu falo Sim. muito aqui também. O colaborador, você vê nitidamente que ele está obeso, que ele é sedentário, que ele não tem tempo para nada, porque às vezes pega não sei quantas horas de condução para ir, não sei quantas horas de... Então, o que a empresa pode oferecer para melhorar essa qualidade de vida do colaborador? Você vê que as empresas têm esse olhar? Como é esse... A gente sabe que na correria, né, tudo é meta, bater a meta, bater a meta, bater... Onde é que fica tudo isso? Porque é isso, é dinheiro que está se perdendo. É dinheiro que está se perdendo. Olha, tem algumas empresas já tendo este olhar sistêmico, né, que é aquele olhar o todo. Mas tem algumas empresas menores, tá, gente, que pensam assim, mas eu vou ficar cuidando da vida do colaborador. Gente, não é cuidar, é investir. E se você, dono da empresa, acha que você está
gastando dinheiro com o colaborador? Não, você está investindo dinheiro na sua empresa. Por quê? Um funcionário com uma saúde melhor, ele usa menos plano de benefício. Se você usa menos plano de benefício, o seu reajuste do plano de benefício Sim. é menor. Então, aí você já tem uma economia, né? Se esse colaborador ele não vai ao médico, o que eu tenho? Eu não tenho atestado. Se eu não tenho atestado, meu indicador de absenteísmo é baixo. Se eu tenho absenteísmo baixo, eu pago menos impostos. Sim. Atestados Mas esse impacto pagam é mesmo? muito. Eu vou dar um exemplo para você. Todo mês, a gente envia para o E-Social, né, para a Receita Federal, tudo o que acontece na folha de pagamento. Então, lá eu tenho absenteísmo, né, os atestados, faltas, atrasos. Eu mando também admitidos e demitidos, que é o chamado indicador turnover ou rotatividade. Eu mando os afastamentos, seja eles de atestado ou afastamento previdenciário, acidente de trabalho, doença ocupacional, burnout, é doença ocupacional, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, o que acontece? Eu mando essas informações. Então, o governo está lá compilando essas informações. Ele fala assim, opa, a empresa da Débora tem muito atestado. A empresa da Débora tem afastamento previdenciário. A empresa da Débora entra e sai de funcionário. Entra e sai de funcionário faz o quê? O governo paga seguro, desemprego. Alguém tem que pagar essa conta. Entendeu? Eu dou afastamento previdenciário. Eu tenho que pagar o quê? Benefício, auxílio-doença, acidente de trabalho. Então, eu onero o governo. E quando eu onero o governo, o que ele faz? Assim, vou fazer você pagar mais imposto. Em contrapartida, a empresa que administra tudo isso que eu estou falando, o governo também beneficia. Então, ele paga, às vezes eu chego a pagar metade do impostos, tá? Porque assim, tem chama FAP ajustado. Isso daí eu posso pagar de 0,5% a 6%. Você imagine, isso é em cima da folha de pagamento. Se você tem uma folha de pagamento de 1 milhão, olha quanto que 0,5% é e quanto 6% é, o quanto representa. Então, assim, cuidar da vida do seu colaborador traz economia para você. Pense nisso. Essa é a grande reflexão. Nunca, eu vejo isso muito pouco abordado dentro do mundo corporativo, Manu. Ninguém fala que se eu cuidar do funcionário, eu pago menos impostos. Ou se eu não cuidar, eu pago mais impostos. Mas isso é desconhecimento ou é o quê? Olha, o que Manu, acontece? Porque para mim é tão... Assim, eu que sou de fora, né? Para mim é tão óbvio. É que se eu falar, eu acabo indo em contra uma classe, né, de profissionais, do qual eu também sou formada, que, assim, não linka essas informações ao recolhimento dos impostos, tá? Que é o documento chamado FAP. Então, assim, ó, às vezes o profissional está lá tão no automático trabalhando que não faz a ligação de uma coisa para a outra. Mas, gente... Sim. Números têm que ser estudados, têm que ser analisados. Não adianta você ter a ferramenta que vai colher os dados e você não sabe olhar para eles. Exatamente. O grande segredo às vezes, a gente vê assim, aqueles dashboards maravilhosos que as empresas mostram. E X. Posso contar um case? Pode, claro. Eu trabalhei numa indústria de bebida. Não vou falar o nome por ética. E assim, eu sempre falava, o absenteísmo está alto, o turnover estava alto. Mas dentro da normalidade que o sindicato permite de normal, ela estava dentro, tá? Eles querem atingir a meta. Estava dentro do escopo ali. Só que a hora que eu transformei isso em números, eu peguei a folha de pagamento, multipliquei pelo indicador do absenteísmo e do turnover, eu transformei isso em números. E daí, gente, para você ter uma noção, essa empresa, durante o ano, o absenteísmo e o turnover de todos os meses, somando no ano, dava o valor de uma folha de pagamento. É muito dinheiro, né? Você imagina uma folha de pagamento de 1 milhão, eu tenho 1 milhão, jogado fora no lixo, queimado, literalmente queimado. Sim. E, gente, tem reflexo de impostos em cima disso, tá? Eu tenho férias, 13º, o aviso prévio, multa dos 40%, tem todos esses reflexos em cima desses indicadores. Então, a conta
fica gigante no final. E se você consegue ter uma economia grande, você pode até transformar parte dessa economia em benefícios, Com né? certeza. Porque, cara, Com certeza. a grande verdade é que é um jogo de ganha-ganha, né? Se você leva benefício para o colaborador vai te devolver também. Gente, quem não quer trabalhar numa empresa feliz? Né? Que você Exatamente. vai com gosto, que você vai com prazer, porque você sabe que você é cuidado pelaquela empresa. E eu não tô falando aqui que a responsabilidade é única e exclusivamente da empresa. Uma vez eu ouvi de uma gestora de enfermagem de um grande hospital, ela virou para mim e falou assim, os colaboradores, eles acham que a gente tem obrigação de cuidar, tipo assim, querem dizer, a obrigação é só nossa. E é onde eu falo que a gente precisa difundir a cultura da saúde. Exato. Que, para mim, ela é composta da autorresponsabilidade pessoal. Eu tenho que ter autorresponsabilidade sobre a minha saúde, né? Faz parte. Uhum. Não é porque a empresa não faz por mim que eu não vou fazer. Afinal de contas, quem vai adoecer sou eu. Exatamente. Né? Quem vai Exato. perder qualidade de vida sou eu. Uhum. Então, a gente ter autorresponsabilidade do que a gente precisa fazer para melhorar a nossa saúde. Exato. A empresa fazer para subsidiar de alguma forma, seja em tempo, seja não sei, em benefício, em ter uma academia, não sei, né? Aí cada empresa pode avaliar o que pode dar de benefício para também ajudar. E no caso do governo, que também agora, depois a gente fala um pouquinho nisso, né? Tem um projeto de lei aí que eu... Vamos ver a efetividade disso aí. Mas eu acho que é um tripé de de autorresponsabilidade, de responsabilidade social da empresa e de responsabilidade do governo também, porque, afinal de contas, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Sim, né? sim. Não exclusivamente do Estado, que isso fique claro. É uma coisa que a gente até fala, assim, que é até uma falha da Constituição de dizer que é dever do Estado. Não que não seja dever do Estado, mas que não é dever único do Estado. Ele provém a situação, só que eu, como usuária desse benefício, se eu não estiver... se eu não procurar melhorar aquilo que você falou, a outra responsabilidade, porque assim, não adianta a empresa dar de pés da academia se o colaborador não vai lá fazer atividade. Não, se o colaborador não vai lá, se o colaborador não tem tempo. Exato. Né? Então, quando eu falo na cultura da saúde, é isso também, de tipo, às vezes a empresa até dá benefícios, mas não tem adesão. Por que não está tendo adesão? Às vezes aquele colaborador está com a meta apertada, que ele não está conseguindo cumprir. Mora longe, né? Pega 3 horas de ônibus. Pega não sei quantas horas de condução para chegar na empresa. Não tem tempo mesmo. Então, é preciso conversar, né, com cada empresa para entender onde estão esses gargalos aí, para de fato, porque assim, na minha concepção, não adianta mais as empresas ignorarem isso. Não adianta. A galera chegou num nível que não dá conta mais. Né, eu trouxe, assim, lógico, essa situação era meio que colocada embaixo do tapete, mas a pandemia veio aí, puf, tirou o tapete, o negócio, bum, explodiu, né, Manu? Você é da área da saúde, você está dentro de um hospital, você sabe. E assim, gente, olha, de 2019 para 2020, a gente teve um aumento de 235% de afastamento. E 95% disso é na área da saúde. Olha, o quanto que, né, os profissionais da área da saúde estão extremamente saturados também. Porque eles cuidam da saúde do outro e não cuida da saúde. Olha aqui o livro da Manu. Então, assim, e não é... E às vezes, gente, não é aquilo que você falou também, tem a questão da autorresponsabilidade. Tem profissionais que trabalham 12 por 36, só que na hora da folga, para complementar a verba, tem que trabalhar no dia de folga num outro hospital. Né? E daí trabalha de final de semana e trabalha nas folgas para complementar a renda. Então, assim, será que esta pessoa não está usando erroneamente o dinheiro? Será que não seria bom trazer uma educação financeira, gente, não é um palestrante que fica ali 1 hora e fala alguma coisa e vai embora. Isso não traz resultado. É bom?
traz consciência, opa, estou errando em algumas coisas, mas tem que ter um plano, uma educação, exercício, uma sala de aula, acompanhar essa profissional, porque às vezes a gente gasta no impulso. Eu venho, trago aqui para mim, né? Às vezes a gente está estressada, irritada, e, gente, a gente come errado por impulso, a gente gasta errado por impulso, né? Então, assim, a gente precisa... Tudo isso são consequências, a gente sempre precisa descobrir as causas. E as causas são N's, né? Tem fator genético? Tem. Tem fator de estresse dentro da família? Tem. Tem moradia longe? Tem. Tem ônibus ruim? Tem. Tem um ambiente tóxico dentro da empresa? Tem. Então, é um combo. Não adianta eu olhar apenas uma situação. Daí as pessoas falam assim, ai, mas a empresa tem que cuidar de tudo. Ela não tem que cuidar de tudo, mas se ela tiver um olhar analítico para algumas situações, ela vai estar cuidando dela também. Sim. Porque colaborador feliz vai ter uma produtividade melhor. Vai ter não vai ter atestados, não vai ter falta, não vai pedir demissão, não vai se afastar. Então, assim, gente, vamos parar, sentar. Vocês, empresários, vocês querem números? Gente, eu sou dono de empresa também. Então, assim, vocês querem números? Vocês querem retorno financeiro? Vocês querem parar de gastar dinheiro? Vamos fazer. Vamos olhar para dentro da empresa. Pega todos esses números que tem dentro da folha de pagamento, tá? Absenteísmo, turnover. Isso daqui, gente... só esses dois indicadores, absenteísmo e turnover, gente, se você economizar, se você administrar bem, você paga a sua folha de 13º salário. Vocês conseguem enxergar isso? Até 14º, se quiser. Até 14º, porque lá naquele chão de fábrica que eu comentei com você, eu paguei 14º salário, entendeu? Sim. E assim, mas eu vou pagar para o funcionário vir trabalhar, que é a obrigação dele. Que conta que você quer pagar? Qual é a conta que você quer pagar? Você quer pagar a conta mais impostos ou você quer beneficiar aquele colaborador que não falta para que a sua empresa tenha mais produtividade? É isso que vocês têm que olhar. Qual é a conta que vocês querem pagar? E se fala muito em vestir a camisa da empresa, né? Você só vai conseguir com que, de fato, o colaborador vista a camisa da sua empresa se você oferecer algo a mais para ele. Exatamente. Né? Exatamente. E o que eu percebo, Débora, eu não sei a sua experiência com relação, né, que a gente estava conversando até ali no off, a empresa de saúde, né, seja hospital, ou seja qualquer empresa que lide com um profissional de saúde, a sensação que eu tenho é que tudo isso que a gente fala de melhoria de qualidade de vida, de programas de promoção à saúde, muitas empresas estão fazendo, acho que aí me corrija se eu estiver errado, mais as maiores, eu acho que as médias e as menores têm mais dificuldade, né? Até de enxergar isso. De enxergar e financeiro, né? Porque a margem é menor, né? Sim. Mas quando a gente leva isso para o setor saúde, eu não vejo as coisas acontecerem. Tem alguns papéis, né? Uns selinhos, assim, que a gente tem, que está no papel e não está na prática, né? E assim, está muito engatinhando. Sim. Quando às vezes a gente fala das multinacionais, nossa, tem um projeto disso, aquilo. Só que se você vê dentro da proporcionalidade das outras áreas, tipo, ela é a menor. Sim. Só que ela é a que mais causa, vamos falar de dinheiro, causa mais prejuízo financeiro para a empresa. Sim. E às vezes eu ouço, gente, eu sei que é muito dolorido para mim ouvir isso, né? Sou de RH. A gente substitui, a gente troca, afastou, a gente contrata outra. Gente, tudo isso é dinheiro. É dinheiro e marca empregadora, que é o famoso employer branding. Outra, né? Outro nominho aí em inglês, que é a marca empregadora. Gente, nós temos que olhar assim, ó. Hoje, a grande maioria das empresas elas não é mais ela que escolhe o colaborador. É o colaborador que escolhe se eu quero trabalhar na empresa X ou Y, tá? Sim. Eu vou ver. Porque, gente, tem um dedo duro das empresas. Tem o Glassdoor, né? Que tem lá
O Reclame Aqui dos colaboradores. Ainda tem a geração nova aí que está cada vez mais exigente com relação a isso, né? Será que eles são exigentes ou eles têm consciência do valor da vida deles, Manu? Talvez, também. Também, porque se fala muito que essa geração nova não tem resiliência, não sei o quê, mas, cara, eu preferiria ter a consciência que eles têm, de tipo, não vou encarar esse trabalho porque não vou ter qualidade de vida, do que ficar aí como uma galera, não posso sair porque não posso perder o emprego. Eu falo, tá, e quando é que você vai se dar conta de que você está morto em vida? É meio duro falar isso, mas essa é a grande verdade. Né? Só para você ter uma ideia, a expectativa de vida do brasileiro hoje é 75 anos. Só que a expectativa de vida do brasileiro com saúde é 10 anos a menos. E eu acho otimista esse não, porque... Porque assim, depois dos 65 anos de idade, você pode ter alguma desautonomia, seja física, seja cognitiva, seja neurológica. E, cara, a minha realidade, né? Eu trabalho no setor de neurologia, onde a maioria dos pacientes são acamados, são dependentes de alguém às vezes para comer, às vezes para dar banho. Então, com que qualidade de vida você quer chegar? Não adianta você chegar aos 100 anos. Se você vai passar os últimos 20 desse jeito. Né? Então, eu gosto muito de trazer essa coisa da autorresponsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que exigir da empresa, tem que exigir do governo, mas a gente só pode fazer isso depois que a gente fizer a nossa parte. Manuela, é muito fácil você falar, porque a realidade... Sim, eu sei que a gente tem uma realidade social extremamente complexa no país. Sim. Mas que dá para a gente fazer um pouquinho, se a gente fizer um pouquinho que seja... para a vida de cada um, a gente já pode ter uma transformação gigante. Sim. E eu falo isso com muita propriedade. E assim, a gente não está falando de saltos exponenciais, né, Manu? São coisas pequenas. Vamos falar para a área da saúde. Se o meu ponto é aqui, eu pego no próximo ponto, ando um pouquinho a pé. Trocar o elevador pela escada. Entendeu? Lógico, gente, vai chegar no final do dia, você vai estar cansado. Lógico que todo mundo está cansado. Mas assim, pensa, o quanto que 10 degraus vai me trazer na somatória de um mês um benefício para as artérias, né? É assim, eu sei que nem todo mundo consegue fazer atividade física todos os dias. Nem eu consigo fazer atividade física todos os dias, a depender da semana, né? Mas... a gente chama de comportamento sedentário, que é o tempo que você fica sentado ou deitado enquanto está acordado, né? Sem contar o tempo que você está dormindo. Então, as pessoas que trabalham sentadas em escritório, né? Se elas ficarem 8 horas sentadas trabalhando, o risco de mortalidade delas iguala a quem fuma e a quem é obeso. Nossa, não sabia disso. Só que se você passa 8 horas trabalhando sentado, mas você consegue fazer 1 hora, 75 minutos de atividade física moderada por dia, você praticamente zera esse risco. E óbvio, aí vem a proporcionalidade, né? Quanto mais tempo você ficar sentado e menos fizer atividade física, pior é. Quanto menos tempo você trabalhar sentado e mais atividade física você fizer, melhor, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo é um comportamento sedentário. A gente está sentada. Então, qual é o ideal dos mundos? Cada 1 horinha de trabalho, levanta 5 minutos. Vai no banheiro, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, vai pegar algo para alguém. Então, assim, são mudanças muito pequenas, que gera um impacto grande. Que gera um impacto muito grande. É isso, é trocar o elevador pela escada, é trocar a escada rolante pela escada comum, né? É fazer pequenos deslocamentos andando. Vai ficar cansado? Não vai, porque no final das contas você vai liberar substâncias que vão te deixar menos cansado. Quanto mais parado a gente fica, pior é. Menos o corpo quer trabalhar, né? Porque energia gera energia, né? A gente tem um paradoxo muito grande, que é o nosso corpo foi feito para se movimentar,
mas o nosso cérebro quer que a gente economize energia. Então, a gente é uma guerra, né? A gente vive nesse paradoxo, mas a gente tem que achar aí esse ponto de equilíbrio. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para as empresas, está parecendo que eu sou a entrevistada, mas é que é um assunto que me provoca muito, é que você não precisa, às vezes você nem precisa gastar dinheiro para mudar o comportamento dos seus colaboradores. Tá, até você vai gastar para levar alguém que vai te ajudar a fazer isso, mas você vai ter uma economia tão grande no final das contas. Aí a economia é muito substancial, gente. Sim. Você imagina você economizar uma folha de pagamento? E quando eu falo uma folha de pagamento, são os reflexos dessa folha de pagamento, que são os impostos, tá? E assim, gente, quando eu começo a organizar os meus indicadores, eu levo 4 anos. 4 anos muito bem administrados para eu limpar a sujeira de todo esse trabalho não realizado lá na Receita Federal para você começar a pagar menos impostos. Então, assim, se eu fosse você, eu parava agora, chamava seu contador, o seu RH, pegava todos esses números e falava assim, o que eu estou fazendo que está impactando nos meus impostos? E organizar isso. E a saúde dos colaboradores está dentro de todo esse processo, tá? Porque eu vou gerar menos atestados, menos afastamentos e automaticamente eu vou ter um selinho. É invisível esse selinho, tá? Esse selinho lá para o governo dizer, opa, ela é uma empresa boa para se trabalhar, então você vai pagar menos assim impostos. Então esse é o benefício que o governo dá para que as empresas cuidem do que está dentro da sua empresa. E, gente, não existe no mundo nada mais importante do que as pessoas dentro da sua empresa. Porque nada, né, Manu, a gente consegue fazer sozinho. Sim. Nada a gente consegue fazer sozinho. Sim. E assim, ó, se eu cuidar bem do meu colaborador, ele vai querer sair? Não. Ele vai fazer propaganda da minha empresa. E daí eu vou querer... Daí eu faço o quê? Eu contrato os melhores colaboradores. Se eu contrato os melhores colaboradores, daí vira uma chave do ganha-ganha. Se eu tenho os melhores profissionais, atrai os melhores candidatos, eu tenho melhor produtividade. Melhor resultado, mais dinheiro. Mais dinheiro, eu consigo investir mais ainda nos colaboradores, seja ele um plano de saúde melhor, uma academia dentro da empresa para que os colaboradores trabalhem. Quer fazer atividade na hora do almoço, faz. Quer ficar um pouquinho, meia hora a mais depois do trabalho para fazer academia, faz, porque daí não precisa gastar, né, 2 horas de ônibus para fazer academia no bairro deles. Não, eu tenho tudo dentro dali. E, gente, e montar uma academia dentro da empresa não é caro. Por benefício que ele vai trazer. Não é caro, mas é isso, né? Não adianta você só ter academia. Você tem que proporcionar para ele um horário livre para isso. Porque é isso. Ah, ele pode ficar meia hora depois? Pode, mas sei lá que horas essa pessoa vai chegar em casa depois. Então, por isso que eu acho que tem que ser estudado caso a caso. Cada entendeu? caso. Setor a setor. Qual é a realidade do setor? Porque, às vezes, dentro de uma mesma empresa, você tem realidades completamente diferentes. Indústria, né? O administrativo tem o sedentarismo. O chão de fábrica tem uma quantidade de trabalho pesado e braçal completamente gigantesco, por mais que eles estejam automatizados. Mas, assim, tem força braçal. Então, é outro tipo de comportamento e atitude que você tem que ter com esses colaboradores. Tem os trabalhadores noturnos, que aí é um outro olhar. Exatamente, que a gente sabe, né, que quem trabalha à noite tem lá os probleminhas no decorrer do tempo com o fígado. Então, assim, tem toda essa sistemática aí. E, gente, tem o médico do trabalho. Sim. Você não paga médico do trabalho para ele fazer admissional, periódico e demissional. Pega esse profissional que está aí e pede para ele montar um plano. Né? Você está pagando para ele ficar lá fazendo nada. A gente pede para ele montar um plano de saúde, de alimentação, chama nutricionista, monta algo para os seus colaboradores com o que você já tem dentro dessa empresa. Débora, não tenho médico do trabalho, não tenho nutricionista, não tenho refeitório, não tem.
Gente, os planos de saúde disponibilizam profissionais gratuitamente para fazer tudo isso. Se você não sabe ou não está utilizando, você está perdendo dinheiro de novo. E vamos falar desses exames periódicos. Ai, meu Deus, a polêmica, a polêmica. Olha, eu sou funcionária pública. E esses dias foi um perito lá no trabalho, porque a gente estava com um processo de aumento de insalubridade. Ele veio me perguntar qual foi a última vez que eu fiz exame periódico pelo hospital, né? Porque eu faço todo ano os meus check-ups. Nunca fiz. Sabia nem que tinha. Mas, para além disso, o que é esse exame periódico? É assim, ó. A medicina do trabalho, que é obrigação por lei ter, né? Então, assim, quando um funcionário vai ser contratado, um candidato passa a ser funcionário, eu tenho que fazer um exame admissional. Cada empresa tem um grau de risco, tá? Então, se é uma empresa só administrativa, é risco 1, então são exames bem simples, tá? Às vezes não pede nem exame de sangue. Grau 2, grau 3, quanto maior o risco da empresa, mais exames são exigidos, que está dentro de um documento chamado PCMSO, outra sopa de letrinha. Exames de sangue. Exames de sangue, urina. Exame de Quem é da área da saúde, porque eu já trabalhei numa empresa da saúde, tem exames de sangue para saber se tem, nossa, como chama? Hepatite, sífilis, todas essas doenças. Por quê? Porque você vai estar em contato com outros profissionais, outras pessoas. Então, você precisa estar saudável para você não contaminar, né, as outras pessoas. E, assim, depende do que vai fazer. Tem raio-x de pulmão, tem toxicológico. Para cada área. Empresa e para cada área tem uma certa quantidade de exames específicos para serem feitos. Isso é no admissional. Então, ele faz todos os exames, deu ok nos exames, ele é admitido. Se deu problema, ele não pode ser admitido, tá? Isso é um corte, tá? E é permitido por lei, tá? Daí, depende do grau de risco. Se a empresa é muito periculosa, é cada 6 meses. Se ela não for, é cada uma vez por ano. Tem que repetir esses exames, tá? Então, uma vez por ano, a gente vai lá, faz esses exames, passa no médico, ele dá apto ou inapto. Apto, ok, pode trabalhar. Se deu algum exame que não está legal, ele vai mandar esse colaborador, sei lá, deu problema no fígado, vai no fígado. Está com problema de diabetes, vai para o endócrino. Então, assim, vai depender do que der nos seus resultados. Então, uma vez ao ano, você faz esse retorno. E quando você é demitido, você repete esses exames. Porque se você está doente, você não pode ser demitido. Entendeu? Por um tempo, né? Então, é assim, ó. Ele vai ser demitido. Foi fazer o exame demissional, deu inapto, ele não pode ser demitido, ele volta. Daí, sei lá, 3 meses, ele fez lá tratamento, fez o exame, deu apto, pode... Isso dentro de uma empresa normal. Não, porque a gente sabe que algumas empresas demitem profissionais doentes, né? Mas cada caso é um caso e cada empresa é uma empresa. Né? Mas isso é um rito normal de uma empresa normal. Eu quero fazer uma provocação, né? Porque esses exames admissionais, esses exames periódicos, eles não são nada além do que exames de sangue, exames que deveriam ser complementares. Não existe uma avaliação de qualidade de vida. Né? Hoje a gente tem alguns questionários de vida, alguns questionários de qualidade de vida validados. Né? O que eu mais gosto ainda não está validado no Brasil, mas que é justamente para avaliar qualidade de vida. Como que você avalia a qualidade de vida? Né? Se você for olhar dentro dos pilares da medicina do estilo de vida, é alimentação, atividade física, sono, saúde mental. Então, tudo isso você deveria avaliar. É porque hoje, né, a medicina que a gente conhece, ela se convencionou a exames e prescrição de medicamentos. Exato. Né? Exato. E a gente medicina tradicional, né? A gente está... E é isso que eu quero levar para as empresas, para as pessoas de um modo geral, né?
que isso não é medicina. Né? A medicina é muito além disso. Né? Isso aí é uma consequência. Você vai resolver um problema prescrevendo remédio, os exames são complementares. Então, assim, se você quer fazer um trabalho dentro da sua empresa, que você quer olhar de fato para a saúde do seu colaborador, leva uma pessoa para avaliar a qualidade de vida do seu colaborador. Exato. Entenda quem é essa pessoa que está entrando na sua empresa para além de exames de sangue. Porque isso pode fazer com que você antecipe problemas. Exato. É assim, né? O preventivo custa muito Exato. menos do que o corretivo. Sim. Então, assim, esse paciente, ele tem um potencial para ter mais atestados. Eu sei que é uma discussão ética, inclusive, né? Porque você não pode deixar de contratar porque mas que você pode já ajudar essa pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Não dá mais para a gente fechar os olhos para isso, sabe? E aí é isso que eu queria também perguntar para você. O que os RHs não estão enxergando? Olha, eu vou puxar agora a sardinha pro meu lado, né? Puxa, a gente tá aqui, Não necessariamente é o RH, porque em muitas empresas o RH é a figura de uma pessoa solitária lutando contra gigantes, entendeu? Ela vê, ela enxerga, mas ela não tem força. Quando a empresa, né, às vezes ela é familiar, ou é uma empresa onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, que infelizmente nós temos ainda. O que acontece? Se começar a dar problema, a gente manda embora. Se começar a dar problema, a gente manda embora. Começou a dar testado, a gente manda embora. Tem, gente, tem. Eu presto consultoria nível Brasil e tem. Infelizmente tem. Eu arrisco dizer que é a maioria. Então, fecha parênteses aqui. Polêmico o negócio. Então, assim, às vezes não é o RH, é a cultura da empresa. Se a cultura da empresa é de cuidar do colaborador, o RH tem força para mostrar alguma coisa. Olha, se eu tenho um departamento X lá que está com um turnover, porque às vezes o turnover, o absenteísmo da empresa, está lá, sei lá, 3%. Ela está baixo dentro do que o sindicato determina. Só que às vezes eu tenho um departamento que ele está com esse indicador mais alto. Então eu preciso olhar aquilo lá. O que é? O que está acontecendo naquele departamento? É o gestor? 3% é num setor só, né? Às vezes 70% desses 3% vou falar, é o RH. Eu estou com um problema no RH. Ninguém está parando no RH. Então, assim, o que está acontecendo? É o gestor? É falta de ferramenta? O que está acontecendo com esse colaborador? É uma contratação errada? Porque às vezes o contrato é errado. Não, às vezes o RH também ele fica restrito a admitir e demitir, né? Exatamente. Só isso. Porque as pessoas confundem RH com DP. DP, Departamento Pessoal, é aquela pessoa que faz a folha de pagamento, né? É aquela pessoinha lá que trabalha com os processos burocráticos. O RH, que hoje, né, a gente fala de gestão de pessoas, gestão e gente, depende, cada empresa dá um nome. Ela cuida do desenvolvimento do colaborador dentro. Então, assim, da admissão em diante, é o RH que cuida. E tem, às vezes, numa empresa, uma única pessoa que faz tudo. E quem faz tudo não faz nada. Né? Então, assim, não tem como eu cuidar. Vamos supor, eu já trabalhei numa empresa de 200 colaboradores que eu era sozinha. Como que eu cuido da qualidade de vida de qualquer colaborador que não tinha nem a minha qualidade de vida? Entendeu? Tanto que, né? Literalmente surtei e pedi demissão e fui embora, porque não tem condições. Sim. E às vezes a gente tem essa realidade, tá? Mas são as economias, eu chamo de economia porca. Né? Exatamente. Então, assim, tem N situações, tá? Tem RH que não quer fazer? Tem. Mas, às vezes, o RH não consegue fazer sozinho nada, porque ele é sozinho. E como que a gente convence aos C-levels? C-levels quando a gente fala de grande empresa, né? Quando a gente fala de pequena empresa, como é que a gente convence o dono? Número. O que eu fiz na indústria de bebida. Transformei tudo isso em números.
transformei às em vezes dinheiro. nem o número eles têm, né? Não tem o número, não sabe quanto custa aquele número, qual o impacto do imposto. Tem gente que não sabe. Quando vocês ouvirem esse podcast, eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim: "Ah, nossa, não sabia que era assim." Mas é assim, gente. Então, assim, vai acontecer isso, mano. É assim, não sabe o quanto custa, o que gera, qual o impacto. E, gente, o número que eu estou gerando este ano, eu vou pagar o imposto ano que vem, de janeiro a dezembro. Você entendeu? É reflexo de um ano de dinheiro queimado e jogado fora. E as empresas não sabem. A grande maioria não sabe. Eu dei uma palestra outro dia para contadores, tinha mais de 300 contadores aqui em São Paulo. Eu falei sobre isso, achando que eu ia chovendo molhado, né? Tipo, ele já sabe, eu só vou dar uma refrescada. É igual eu Eles falo para olharam, profissional de saúde. eles olharam assim para mim, o que é isso? Você entendeu? Eu tive que fazer uma outra aula específica para isso, para explicar. Então, assim, é o óbvio que precisa ser dito. Eu ia falar isso agora. O óbvio que precisa ser dito. Para mim é muito óbvio. Só que a pessoa está lá no automático. Sabe aquela coisa, senta e vai lá. Mas não é tem igual... criticidade, porque não tem tempo. Uma pessoa faz trabalho de 2, trabalho de 3, e eu não estou culpando a classe. Eu estou mostrando que dentro da classe, todas as classes profissionais, tem uma sobrecarga. É muito complexo, né? Porque a gente tem que repetir sempre isso. O óbvio precisa ser repetido, porque a gente que está numa bolha, a gente está numa bolha, né? Sim. Para a gente parece óbvio, né? Para a gente é óbvio, mas quando a gente replica é igual quando eu falo para profissional de saúde. Gente, imagina eu falar de saúde para o profissional de saúde. Não é? Parece chover no molhado, mas não é, né? Mas é isso que acontece, assim, é o automatismo da correria da vida moderna, né? Gente, assim, no meu trabalho, eu até parei de falar um pouco, porque às vezes eu ficava falando algumas coisas, tentando dar algumas dicas, Sim. tentando dar... Orientação, né? Alguma orientação, mas você vê que, assim, algumas pessoas, elas... é melhor não enxergar, entendeu? É melhor fingir que eu não sei isso. Uhum. É melhor... não quero saber. Teve um dia que aconteceu. Eu falo muito do café à noite, né? Galera, não toma café à noite. E aí eu ouço, mas o café não interfere no meu sono. E aí eu já tenho o textinho todo pronto. Uhum. Você acha que não interfere, mas interfere na qualidade. Aí fui falando algumas coisas, teve uma que falou assim, deixa eu sair que eu nem quero ouvir essa história. Então, assim, é isso, assim, eu acho que é a correria, e aí isso independe de área. Depende de área. A correria faz com que a gente fique cego. E Nós estamos muito automatizados. automatismo. Isso, a gente está muito automatizado. A gente não raciocina mais. Um exemplo disso é você dirigir. Às vezes você chega e fala assim, gente, mas eu já cheguei e nem lembro que eu passei por aquela rua. Você está no automático, A gente está trabalhando com os 95% do subconsciente, o automático. A gente não está racionalizando. E quando eu falo não racionalizando, é não olhando para a gente o que faz bem, o que faz mal. Sim. O que traz benefício, o que não traz benefício. É aquilo que os profissionais financeiros falam. Eu consumir, gastar o hoje e não pensar no amanhã. Então, eu economizo hoje para ter amanhã. A saúde é imediata, né? A saúde é exatamente a mesma coisa, eu né? gosto muito da analogia de você comparar como você come com como você gasta o seu dinheiro. É muito parecido. Exatamente. É muito parecido. Porque, assim, eu vou citar o meu pai como exemplo. Ele tinha orgulho de falar o quanto que ele comia carne gorda, quanto ele bebia de cerveja, e aquilo porque ele fazia trabalho braçal. Sim. Então, aquilo naquele momento... Era recompensa. Normal. Só que hoje, com 76 anos, ele colhe esses frutos. E são péssimos frutos. Sim. Péssimos frutos. É aquilo que você falou, é dependente de absolutamente tudo. Tudo. Não tem equilíbrio de corpo, tá, né, com massa cinzenta diminuindo cada vez mais. Por quê? Teve tantos picos de pressão alta que foi derretendo o neurônio. Literalmente. Então, e tem uma coisa, né, Débora, dentro
dos 5 maiores arrependimentos das pessoas, quando elas estão perto de morrer, uma delas é: eu gostaria de ter trabalhado menos. Mas eu andei refletindo sobre isso. Será que elas gostariam de ter trabalhado menos? Ou elas gostariam de ter trabalhado com o que fazia sentido para elas? Porque tem isso, né? O seu trabalho hoje, você trabalha com aquilo que você gosta, ou o seu trabalho é só um mero emprego pagador de contas? Exatamente. Né? É. Manuela, mas a sua realidade, que a gente ouve essas coisas, né? A sua realidade. Então então assim, tá tudo bem, mas esteja ciente de que você vai colher os frutos das suas escolhas. E, gente, eu tô falando isso porque as pessoas que estão me ouvindo, as pessoas que me ouvem, as pessoas que consomem o nosso conteúdo, elas também fazem parte de uma bolha que elas têm capacidade de mudar. Sim. Eu não estou falando com aquela camada da população que vive que não tem nem nome, né? Que vive numa situação tão precária que ela não consegue situação de risco, né? Então, assim, não é para essa galera que eu estou falando. Então, se você está me ouvindo e ouvindo a Débora nesse momento, vocês têm, sim, que tomar consciência. Porque, gente, é a vida de vocês. Não sou eu aqui cagando regra, desculpa aí o termo, né? Ditando o que você deve fazer ou não. A única coisa que eu peço é: para e olha como está a sua vida hoje, como estará a sua vida daqui a 5 anos, vai? 5 anos. Se você não mudar nada, absolutamente nada, como estará a sua vida daqui a 5 anos? Se você olhar para isso e falar: cara, vai estar ok, maravilha. Se você olhar para isso e falar assim, aí tá na hora de você procurar ajuda. Né? Eu vou pegar um gancho disso. A mesma coisa serve para as empresas. Sim, com certeza. Dentro do que você está vivendo hoje na tua empresa, você é o dono da tua empresa. A realidade da sua empresa hoje, daqui a 5 anos. Olha, eu vou pegar esse gancho seu para falar da empresa, depois eu volto um pouquinho. Se a sua empresa não estiver crescendo, ela já está despencando. Porque, assim, a gente tem a inflação, tem a concorrência, tem a tecnologia que só está fazendo assim, ó, rampando. E se você está aqui, ó, linear... Gente, eu vou pegar a área de saúde. Aquele risquinho linear, você está o quê? Morto. É a mesma coisa da sua empresa. Se você não está crescendo, você está caindo, porque tudo está evoluindo muito, né, Manu? Tudo muito. muda o tempo todo no mundo, já diz o nosso a todo Lulu instante. Santos. Então, assim, se a sua empresa não está crescendo, cuida. Se você está crescendo indicador ruim, significa que você está morrendo mais rápido ainda, tá? Então, assim, cuidado. E eu vou pegar o gancho de não trabalhar com o que gosta. Gente, quando eu comecei a trabalhar, eu não amava o que eu faço hoje. Eu aprendi a amar. E eu amo o que eu faço. Mas vamos supor, ninguém ama ser, sei lá, cortador de... Pode ser que ame, tá? Mas, ó, ninguém ama ser cortador de grama, frentista de posto de gasolina ou qualquer outra área. Mas, assim, ó, dê um tempo para você ficar nessa profissão e vai estudar, desenvolver e procurar o que você gosta realmente, do que você gosta, para você fazer essa mudança, né, no termo aí do RH, a pivotagem de carreira. Vai estudar. Até dentro da própria empresa, né? Você entra numa coisa que você não era o que você gostaria, mas que você ali vai galgar ali, subir um degrauzinho. Eu entrei no financeiro e fui para RH, entendeu? Então, assim, vai... E assim, eu não sei o que eu gosto. Vai lá na sua criança. E o que você fazia com muita facilidade? Pergunta para sua mãe, para seus avós, o que você fazia com muita facilidade. É esse o seu talento. Eu gosto de dizer que é assim, ó. Quando a gente era criança, perguntavam pra gente o que você queria ser quando crescesse. E agora que você cresceu, eu te pergunto, o que você deixou de ser quando você cresceu? Exatamente. A criança é a chave da solução de todos os nossos problemas. Porque criança não tem preconceito, criança não tem maldade, tem as suas exceções. Mas, assim, criança ela é espontânea. Então, assim, pergunta para a criança, o que ela faz com muita facilidade? Tem criança que cata brinquedinho e desmonta. Gente, a probabilidade desse criança ser um engenheiro, um matemático, um pesquisador é gigante.
A pessoa, a criança falava muito. Aí a área de comunicação, ela se expressa muito fácil. Os líderes que se manifestam na escola, Exato. né? É tipo aquela criança que está lá e todo mundo tem volta. Aquela criança vai brincar, aquela criança que determina as regras. Ele é líder. Ele vai ser líder em qualquer lugar onde ele esteja. Dentro de uma empresa, trabalhando para outra pessoa, tendo uma empresa. Então, assim, ele sempre vai dominar. É nato. É nato isso daí. Desenvolve. Alguns perfis comportamentais é muito difícil. Mas esse é papo para um outro assunto, né? Esse dá um outro podcast. É outro podcast esse daí, que é polêmico também. Ô, Débora, e se você tivesse que dar um conselho para um dono de uma pequena empresa? Ele está começando a empresa. Ele está começando a contratar. Ele está começando... Porque eu imagino que é muito mais fácil você olhar para isso desde o começo. Sim, né? com certeza. Com as medidas de promoção à saúde, Sim. de prevenção de doença, do que lá na frente. Estou começando minha empresa. O que eu faço para ter um olhar mais cuidadoso para o RH? Muita gente começa como eu, presa, e vai contratar o primeiro colaborador. Que conselho você daria? Porque os grandes, eu acho que eles já sabem o que tem que fazer. Eles não fazem por... Não sei. Tem algumas exceções que sabem fazer, às vezes não sabem fazer. É porque é muito grande. Quando a empresa é muito grande, se ela tem um erro de uma contratação, não impacta. Agora, uma empresa menor, um erro de uma contratação impacta bastante, tá? Sim. Então, assim, impacta, mas impacta menos, mas impacta, tá? E os grandes erram, tá? Não é que eles não, eles erram sim, é que a percepção é menor. Claro que é. Né? E erra bastante. Erra bastante. Então, o pequeno, quando você... gente, não contrate... é clichê, mas é verdade. Não contrate ninguém que você não possa demitir. Pai, mãe, tio, sobrinho, cunhado, namorada. Não contrate parente. Contrate competência. E o meu primo é competente. Ok. Não contratar, por favor. Não contrate para virar cabide de emprego a sua empresa. Por quê? Toda empresa precisa ter performance financeira. Sim. Então, o seu colaborador precisa dar performance. Ele precisa performar, tá? E, assim, uma performance saudável. E você precisa... A cultura da sua empresa precisa ser uma cultura de cuidado, de autocuidado e de cuidado para com o outro, sim, tá? Que a gente tem aí uma sopinha de letras que chama ESG, que se não virar um outro papel para colocar na parede, ela tem medidas muito importantes, que é o meio ambiente, né? Porque a gente precisa cuidar do meio, sim, ambiente, porque a gente está vendo esses calores, essas chuvas loucas, e assim, se a gente não cuidar do ambiente, a gente não vai ter condições de se sustentar dentro desse mundo chamado Terra. Daí eu tenho o social, que tudo que envolve a parte social dentro da empresa e social a ser com vizinhança sua, sim, você não pode poluir nada à sua volta, porque você está prejudicando o meio ambiente como um todo, tá? Então, assim, essas questões sociais são muito importantes, tá? E isso envolve impostos e tem a questão governamental. E a saúde está dentro do social, tá? Dentro social. Agora, a governança corporativa é o que engloba e administra tudo isso. Só que daí também tem a saúde, porque existe a saúde dentro da empresa. Tem a saúde como um todo, né? Aonde está a nossa saúde, que a gente cuida da nossa saúde, e a saúde dentro da empresa, seja ela cuidando para não trazer uma doença, sim, e se tiver uma doença, cuidando para recuperar a saúde desse colaborador doente. Então, assim, o ESG é uma coisa que está muito importante e a gente sabe que muitas empresas não vão conseguir empréstimos bancários se não tiver enquadrado dentro das regras do ESG. Tá? Essa semana saiu aí um projeto de lei, né, que é para certificar a empresa que promove saúde mental, que investe na promoção de saúde mental, né?
Eu nem gosto de separar essa coisa de saúde mental, porque saúde é uma só. Eu também acho. Não existe saúde física sem saúde mental e É. não existe saúde mental sem saúde física. Uma retroalimenta a outra, Então, né? saúde é uma só. Nós É. somos um ser único, né? Eu fiz um comentário lá no post que foi assim, vai ser mais um selo para engavetar, para colocar na prateleira da empresa ou, de fato, as empresas vão realmente investir em saúde? Né? Eu acho que passou da hora. Eu acho que a gente não se sustenta mais nessa condição de trabalho, né? A gente vê alguns lugares fazendo movimentos que o Brasil faz movimento contrário enquanto países de primeiro mundo estão reduzindo carga horária, a gente está aumentando carga horária, né? Eu que sou profissional de saúde sei bem o que é isso. E assim, olhar de verdade. Eu estava vendo uns programas de qualidade de vida de empresas de fora. Eu não vou lembrar nenhum nome exatamente agora, mas assim, empresas que se preocupam com um programa de fertilidade para pessoas que querem engravidar e não estão conseguindo. Porque às vezes ela não está conseguindo porque ela está tão estressada dentro do trabalho que não está conseguindo. Exatamente. Adoção, incentivar a adoção. Então, assim, para muito além dessa saúde que a gente vê só, eu vou fazer exame, tá tudo bem, entendeu? É porque as pessoas pensam que saúde é ausência de doença e não é, né? Não é. Saúde é o ser na sua integralidade. Na sua integralidade de saúde física, saúde social, saúde familiar. Relacional. Então, assim, e pode ter certeza, se você investir nisso, sua empresa só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Né? Só tem a ganhar. Inclusive pagando menos impostos, né? Exatamente. Então, assim, tem que cuidar. Gente, precisa começar tudo de uma vez só? Não. Mas vai cuidando, vão fazendo microprojetos, micro situações, soluções para que isso assim, você cuida de uma coisa pequena e ele tem um salto grande, né, Manu? Porque o resultado daquilo é grande. Então, assim, se eu cuido do meu café da manhã do meu colaborador, ao invés de eu dar pão e manteiga só. E bolacha. Essas, né? Biscoito, como diz carioca, né? Não, eu falo bolacha. Eu também falo bolacha. Não, biscoito, e aí vai entrar na outra guerra, biscoito é biscoito recheado, biscoito doce. Bolacha é bolacha. Bolacha creme. Para mim, bolacha é feita em casa, biscoito é comprado na indústria. Se a gente entrar nesse assunto aí, mas enfim, não acaba nunca esse todas podcast. aquelas coisas que a gente sabe que é coisas industrializadas. Dê o pão, não margarina, tá, gente? Por favor. Tem muita coisa para fazer. Tem manteiga, muita coisa. margarina é entupimento de veia de artéria. E isso daí porque tem gente que gosta, mas dá uma fruta também. E depois vai trazendo palestras de conscientização do que um farináceo faz. Gente, eu como também, tá? Não vou falar para você que eu como, mas eu também como uma fruta. Eu como comida de verdade. Eu não como um produto alimentício, que não é comida, enfio no micro-ondas, esquento e como. Não, eu como comida. Então, assim, fazer essas substituições para coisas mais da natureza, mais saudável. Então, assim... Desembalar mais e descascar mais e desembalar menos. Isso. Então, assim, são micro situações que vão ajudando o colaborador. Na hora do almoço, ter mais opções em vez de dar um doce cheio de açúcar, dê também uma fruta. Dê um espaço para a pessoa ter um momento ali de descompressão em algum momento do dia ou depois do almoço. Isso é muito importante também. Tem muita coisa que dá para fazer. Gente, vocês não sabem o que é uma mesa de enormes. Bilhar, não sei como aí chama para vocês, bilhar de pebolim. É importante para o colaborador. Porque ele distrai, ele pensa que ele está se divertindo. Ele distrai, ele trabalha a criatividade, ele traz o lado lúdico, que também melhora a criatividade dele. Manda oxigênio para o cérebro. Sim. Pronto. E ele está se movimentando de alguma forma. Exatamente. Também. Então, assim, gente, custa caro? Não custa caro. Não custa caro isso, entendeu? E, gente, deixa eu falar para vocês uma outra coisa muito importante. Não adianta
vocês ficarem dando aumento de salário para os colaboradores, para reter, ou achar que esses colaboradores vão ficar na sua empresa mesmo estando num ambiente tóxico. Não vão, porque o salário é o quarto item dentro das prioridades dos colaboradores. O primeiro é benefício. Então, invista em benefício para os seus colaboradores. Essa informação eu não sabia. É o quarto salário. É o quarto item. Por quê? Ele tem validade de 90 dias. Mano, 90 dias. Você teve um aumento de salário, você fica 90 dias feliz, depois volta à rotina. Por quê? Você adequa os seus gastos àquilo. Por isso que também... Sim, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Por quê? Porque não tem a cultura da economia. Sim. E por que não trazer um profissional? E, gente, não precisa contratar. Às vezes, o financeiro da sua empresa pode ensinar os seus colaboradores. Usem os talentos que vocês têm dentro da empresa de vocês. Sim. Para ensinar os outros a fazer. É o intrainfluenciador. Exatamente. Eu ouvi esse termo esses dias. É o intrainfluenciador. É você pegar alguém de dentro da empresa e fazer com que ele também seja uma figura influente ali. Sim. E assim, a gente tem muitos talentos, né? Sim. Muitos talentos. Pega uma nutricionista do seu refeitório. Não tem nutricionista? Já falei aqui. Vai no plano de saúde seu, pede um profissional e venha, traga para a empresa para dar uma palestra. Às vezes eles não sabem que substituir um produto alimentício por uma fruta tem um ganho enorme na saúde. Sim. Gente, eu vejo mães colocando Coca-Cola na mamadeira. Ah, mas isso aí é uma Ai, gente, outra conversa. Eu quase infarto com isso. E olha que eu não tenho filho, mas eu vejo aquilo e falo assim, Jesus, é um crime isso. Pois é. Débora, estamos chegando à nossa reta final. E eu sempre faço uma pergunta para os convidados. Sempre faço a mesma pergunta, que é o que é qualidade de vida para você? Bom, qualidade de vida, eu acho que a gente falou bastante nisso aqui, mas qualidade de vida não é só eu ter uma qualidade de vida no trabalho, eu tenho que ter uma qualidade de vida no trabalho, eu tenho que ter uma qualidade de vida na família, eu tenho que ter uma qualidade de vida nos meus relacionamentos com os amigos, porque às vezes a gente tem uma amizade não tão legal, então assim, né? Dá uma boa selecionada nisso daí, ter... não significa que se os meus exames estão ok, é que eu tenho uma boa saúde, às vezes eles estão dentro de uma normalidade, mas eu estou sempre com uma dor nas costas, eu estou sempre com uma dor nas pernas. Então, assim, ver o todo. E as relações emocionais à minha volta também traz, porque às vezes eu tenho alguma situação não tão resolvida dentro da minha casa que vai refletir no meu trabalho, que vai refletir no meu relacionamento, seja eu casada ou com um namorado. Então, assim, é o todo. Nós somos sistêmicas. Qualidade de vida é? Qualidade de vida é autocuidado e autorresponsabilidade. Se você não se olhar, você não vai conseguir enxergar o que está te fazendo mal. É fácil? Não. Não, mas é possível. É possível. Porque a gente sabe o que é bom e ruim pra gente. Sim, é que às vezes a gente coloca um óculosinho. Vai botando para baixo do tapete. Exato. Débora, muito obrigada. Agradeço demais por você ter vindo, dedicado aqui o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, né? Tempo vale mais do que dinheiro. Sim. E deixa aí seus canais, suas redes, onde as pessoas quiserem. É o momento do jabá. Tá bom. Então, fica à vontade. Bom, vocês que me ouviram e ficaram aí interessados no o que tudo isso pode trazer de economia, vocês encontram conteúdos riquíssimos nos meus canais. No meu Instagram é @debora.gianotto com G e 2 T's. E no LinkedIn @Débora Gianotto. E eu também tenho um podcast no YouTube chamado Gestão Sem Crise. Então, lá tem muito conteúdo. E lá também, dentro do meu Instagram, tem o meu WhatsApp. Quiser chamar para trocar informações, eu estou à disposição. Então, gente, e para quem não me segue lá no Instagram, @ManoRios_AL. Também tô no LinkedIn como Mano Rios AL. E esse podcast, né? Divulguem aí, difundam esse podcast para mais pessoas, para vocês ajudarem, continuarem ajudando a gente a manter esse canal no ar. Meu livro que está à disposição
no link aqui na descrição desse podcast. E também, se não tiver um QR Code aqui na tela, tem o link lá na descrição. E se não tiver, tem lá no meu link da bio do Instagram. Então, de alguma forma, você vai achar aí esse livro. E mais uma vez agradecer a sua presença, foi um prazer enorme. E galera, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber notificação de novos episódios. Até o próximo episódio. Até mais. Obrigada pelo convite, Manu. E não esqueçam, clica no sininho, que isso ajuda bastante a gente a ajudá-los. Sim.